Bom dia, colegas. Hoje nós mais uma interativa, mais uma live aqui do nosso sindicato. Sempre lembrando para os colegas que entrem no nosso canal do YouTube, se inscrevam principalmente, curtam, compartilhem e comentem. Hoje é uma live especial aqui com uma visita muito ilustre aqui do nosso sindicato. A nossa assessoria jurídica do Dr. Aloysio Zimmer está presente. Nós vamos tratar principalmente sobre as alterações no Estatuto dos Servidores com o advento do PLC 02, aprovado agora no início do ano. Tá? Dr. Aloysio, muito bom dia e muito obrigado pela sua presença aí. Pode iniciar a nossa interativa, a nossa live, explicando, se apresentando aí para o nosso colega. Claro. Bom, muito obrigado pelo convite, Jodar. Já tem algum tempo que nós estamos desenvolvendo esse trabalho para o SINP. É um sindicato que tem um respeito muito grande em todas as demais entidades sindicais, porque muito embora o grupo não seja tão numeroso, mas pelo conhecimento jurídico, pela capacidade de articulação política e pelo fato de vocês estarem permanentemente na luta, a liderança que vocês desempenham, o que ficou comprovado agora nesse processo tão complexo, é algo assim que se consolida a cada dia. Então, é uma honra muito grande poder desenvolver esse trabalho ao lado de vocês, né? Como eu tenho uma trajetória de advogado, mas também por mais de 20 anos no magistério jurídico, a gente acaba sendo conhecido, né, por muitas pessoas e realmente, né, depois de por muito tempo desenvolver o magistério, concluir mestrado, doutorado, ter livros publicados, hoje a atividade principal, o meu foco único, eu diria, além de continuar escrevendo, é esse trabalho como advogado. E um dos desdobramentos da nossa atividade, e o que torna tão útil a nossa função, é acompanhar essa luta sindical num momento tão difícil da nossa história, né? E essa live, na verdade, me reaproxima, me dá a chance de falar com alguns que eu acabei conhecendo, né, ao longo dessa vida, e juntar o jurídico com um momento também de reflexão, porque nós precisamos entender que as leis e mesmo a Constituição Estadual, ela não tem força suficiente para proteger os trabalhadores desse momento que nós estamos vivendo, né? Na verdade, quando se constrói essa hegemonia política em torno de uma lógica que a redução do tamanho do Estado e o ajuste fiscal só pode ocorrer a partir do sacrifício dos trabalhadores, e para seguir essa estratégia se trabalha com a lógica da estigmatização, né? Já é um discurso que já vem desde algum tempo, já há alguns anos já, né, Luiz? Nós, nas entidades sindicais, nós temos visto muito isso, um discurso repetido, né, batido, constantemente mantido, inclusive com o apoio da imprensa, né, de redução do Estado e ataque aos direitos dos servidores. E como de pai e mãe sou filho de professor do Estado, então eu entendo essa luta e as derrotas que essa caminhada tem imposto aos trabalhadores. Eu entendo isso exatamente na perspectiva de uma classe que sempre foi, inclusive, maltratada pela opinião pública. Porque toda vez que os professores fazem greve, é um exemplo, dizem que eles, os professores, estão esquecendo das crianças. Sim. E que todas essas greves não se refletiram em nenhum ganho para a educação, nem salarial. Na lógica, no raciocínio de filho de professor, eu me pergunto, bom, mas se o meu pai, com seu salário de R$ 1.600, não tivesse feito todas essas greves, bom, hoje ele teria uma remuneração negativa, né? Então é uma luta que resultou em pouco, mas eu fico imaginando o que significa não existir essa luta. E a luta
sindical, ela forma cidadãos melhores, porque eu mesmo tive a minha formação política nas greves do magistério, nos acampamentos, um deles por mais de 90 dias na Praça da Matriz, no governo Simon. Eu estava na época já no 2º grau, e a minha mãe ficou acampada na praça junto com outros professores, então era o tempo na praça e o tempo na Assembleia Legislativa, acompanhando os discursos, e eu fui compreendendo aquele mundo, compreendendo a relevância do pedacinho da luta de cada um, e independente de onde eu esteja, do que eu escreva, ou até dos trabalhos que eu desenvolvo, essa é a verdadeira raiz da gente. E é importante tentar, especialmente nos trabalhadores ligados ao mundo jurídico, ou de uma instituição como o Ministério Público, que eles consigam perceber verdadeiramente essa ideia de que eles fazem parte de uma luta que é coletiva, num tempo em que só se pensa no individual. É a chamada consciência de classe, né? Que é uma coisa que nós aqui no sindicato eles temos tentado, não vou dizer incutir, mas é defender entre os colegas do Ministério Público. Eu acredito que nós estamos num processo bastante favorável, de uns 2 anos para cá, visitando as promotorias do interior, conversando com os colegas. Acho que os colegas estão adquirindo esse sentimento de classe. Classe essa dos servidores públicos, né, em constante ataque. E nós tivemos agora, no final de janeiro agora, Luiz, um ataque de uma semana, né, com uma reforma administrativa que alterou substancialmente a nossa vida, né, na questão previdenciária e na nossa vida funcional, com algumas alterações no Estatuto dos Servidores do Estado. É sobre isso que nós iremos tratar aqui, lembrando os colegas que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e comentem. É uma interativa que é gravada, mas vocês, após disponibilizado o programa, vocês podem entrar no nosso canal, enviar e-mail para o sindicato, fazer as perguntas que o doutor Aloysio está disposto a respondê-las. Então, assim, agora entrando no tema mesmo do nosso programa, Aloysio, o que tu depreendesse dessa alteração na questão do PLC 2, que alterou o Estatuto dos Servidores, a Lei 10.098. O que tu pode dizer para nós? E também alterações relevantes na Constituição Estadual. Isso, perfeito. O que dá ainda mais solidez em relação a essas propostas feitas hoje, tornando-se realidade, do atual governo no Estado do Rio Grande do Sul. Bom, um ponto que eu gostaria de destacar é o tema da estabilidade, porque alguns podem pensar, bom, mas isso é algo que eu já concluí na minha trajetória, passei no concurso, cumpri os 3 anos, tenho estabilidade, em que medida poderiam me alcançar nesse pacote que envolveu mudanças na Constituição Estadual e mudanças na Lei Complementar 10.098 de 94. Bom, a Constituição Federal, na origem, dizia que a estabilidade chegava só depois de 2 anos. E foi isso que a Constituição Estadual repetiu, 2 anos. Mais tarde é que a estabilidade passou para 3, mas independente da Constituição Estadual ter mudado e a Lei Complementar 10.098 ter mudado ou não, isso já era uma realidade aplicada. O ponto não é esse. É que desde 98 a Constituição Federal, e isto chega agora com força no direito administrativo estadual, dizia que a estabilidade poderia ser perdida em razão, número 1, de sentença judicial transitada em julgado, ou decisão judicial transitada em julgado. Condenado por improbidade, o servidor demitido, estável ou em estágio probatório, independe, perderia o vínculo. Além disso, o processo administrativo disciplinar. Bom, 2 elementos novos, um mais forte agora, tornam-se realidade para o nosso direito administrativo, para o direito constitucional, para o Estatuto do Servidor Público Estadual. A questão do risco de perda da estabilidade em razão da avaliação. Não mais apenas a avaliação do servidor em estágio probatório, que reprovado é exonerado. Mas agora tornar-se-á uma realidade
no estado do Rio Grande do Sul, o início das avaliações do servidor público estadual, cogitando-se aí sim também o desvínculo, a perda da estabilidade. Reprovado no estágio probatório, exonerado. Assim como reprovado na avaliação, sendo já servidor estável, também aqui aplica-se a palavra exoneração. Porque se algo grave aconteceu, o processo administrativo disciplinar demite. Mas algo bem mais subjetivo, instável, pode determinar o rompimento do vínculo e a exoneração pela avaliação. E esta é uma luta importante daqui para frente. A definição dos critérios que vão determinar quando um servidor estável poderá perder a estabilidade. Porque numa lógica de reduzir quadro, numa lógica de cortar gastos, podem começar a mandar embora sempre o último colocado nas avaliações em cada setor, sim, criando uma espécie de darwinismo social, né, de conflito entre os colegas e de uma relação muito mais tumultuada em relação a essas avaliações. Além, é claro, do que já há algum tempo está previsto na Constituição Federal, no 169, que é o corte de gastos. Sim. Cada vez mais estamos próximos da realidade do corte de gastos, também exonerando, não é demitindo, exonerando servidores estáveis. Então, eu identifico aqui duas pautas importantes. A regulamentação e a blindagem da vontade da administração de mandar embora servidores, seja pelo corte de gastos ou pela avaliação do servidor estável. Muita atenção, né, com agora essa lei complementar que vai regulamentar essa avaliação de desempenho a partir de agora pelo conjunto de servidores públicos agora. Exato, quer dizer, a luta do sindicato ela é permanente, porque uma derrota ela pode apenas ser o primeiro passo de outras ainda mais graves, ainda mais consistentes, porque, repito, hoje o servidor público ele perde discussão e ele é maltratado no Natal da família. Mesmo os familiares que o conhecem a sua trajetória, têm dentro de si o discurso de que o servidor é alguém protegido pelos privilégios. É o parasita, né? É o parasita. Usando a palavra da moda, né? É, exatamente. E então, repito, nós temos aí instrumentos jurídicos que estão preparados para o aprofundamento dessa metodologia. A redução dos quadros, o que sem dúvida alguma gera a precarização da qualidade da prestação dos serviços públicos a partir da exoneração do servidor estável e suas subjetivas avaliações. E nós já notamos isso nas avaliações dos estágios probatórios. Não será diferente da avaliação do estável, porque essa, inclusive, é uma forma da estabilidade desaparecer sem que isso nunca tenha sido dito. Sim. Então, na verdade, a estabilidade pensada na Constituição de 88, ela não existe mais e nós estamos vivendo aí um ponto de virada para perceber cada vez mais sua relativização, sua mitigação, sua minimização, o que, repito, tem o apoio da sociedade. Então, existe aí um conjunto de símbolos consolidados que preparam esse ambiente e é um alerta que mistura o detalhe jurídico com a luta política, que não termina nunca. Perfeito, obrigado. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é o tema da promoção. E aqui existirá ou iremos conviver com um tensionamento entre o que passará a dizer o Estatuto do Servidor Público Estadual, a Lei Complementar 10.098 de 94, com o plano de carreira dos servidores do Ministério Público Estadual.
Porque o plano de carreira que foi justamente construído a partir desta luta do sindicato, dos sindicalizados, organizados, discutindo com o Ministério Público, com a alta cúpula, um caminho para que se fizesse o que era óbvio, né? A existência de um plano de carreira que contemplasse um conjunto mínimo de direitos para todos esses trabalhadores. Bom, este plano de carreira trata a promoção do servidor, né, como algo que, enfim, que justifica a existência de um plano de carreira, né, não há carreira sem promoção, e que esta promoção, assim está neste novo plano de carreira, se dê a cada 2 anos. Sim. Claro, é preciso respeitar os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal e até a existência de vagas. Bom, na verdade, o Estatuto do Servidor Público Estadual, com as modificações que decorrem do pacote Eduardo Leite, trata a promoção como ato discricionário do gestor. Logo, uma decisão de conveniência e oportunidade. Logo, uma decisão que pode, inclusive, ser no sentido da não promoção. Sim. Então, eu tenho um Estatuto do Servidor Público Estadual, a lei geral, dizendo que promoção é um ato discricionário. Um plano de carreira para os servidores públicos estaduais, para os servidores públicos do Ministério Público, fixando 2 anos. Dando uma periodicidade. Dando uma periodicidade. Então, como é que vai se dar este aparente conflito de normas? Nós estamos confortáveis, seguros em dizer que não se dá aqui conflito, né? Nós temos uma lei específica em detrimento do geral. Logo, se vale lamentavelmente o conceito de ato discricionário para definição de promoção para outros tantos servidores públicos, para a imensa maioria, é regra que não vale no âmbito do Ministério Público. E aqui eu destacaria, então, né, um dos pontos de vitória na construção que se deu dentro do Ministério Público para buscar, depois de tanto tempo, um plano de carreira para os servidores. Perfeito. Tá? Então, não existe espaço aqui para pareceres da PGE, para uma leitura diferente dos que representam a cúpula do Ministério Público, e imaginando que uma regra pode substituir a outra. Porque se o Estatuto do Servidor Público Estadual, a 10.098, fala que é uma escolha da autoridade, a escolha da autoridade está feita na lei que define o plano de carreira. Essa escolha está feita. Poderia ser por decreto, foi por lei. Então é uma escolha consolidada, é uma escolha já escolhida. Sim. É uma etapa que está superada e, repito, com a solidez que uma lei tem. Nesse ponto, então, o tema da promoção não é um detalhe complicador. Quando falou-se de ato discricionário, dos limites da lei de responsabilidade fiscal, criou-se então esse sentimento de insegurança. E também o momento desse nosso encontro é para deixar muito claro aquilo que tenho certeza é a posição do sindicato e que confortavelmente defendo também. Perfeito, perfeito. Bom, uma outra questão que são dados próprios dos novos tempos é o teletrabalho e a possibilidade de redução da jornada de trabalho. Esse é um assunto que também, sem um conhecimento técnico, sem a leitura da legislação e dos atos infralegais que virão, nós podemos criar em relação a isso certos mitos. A possibilidade do teletrabalho, que é uma realidade que alcançará
não só o Poder Judiciário, também o Ministério Público e a administração já é uma realidade direta. no MP. Já é praticado. Já, perfeito. No MP. Esse ponto do teletrabalho ficou claramente organizado. Ele depende, acima de tudo, de uma primeira vontade do servidor público, né? Dele querer aderir a esta forma de desempenhar as suas atividades. Claro, para desenvolver o teletrabalho serão impostas, né? E são coisas que certamente ainda vão mudar no tempo, porque achar o ponto certo do nível de produtividade exigido, né? Isso ainda vai ter idas e vindas, porque a legislação fala em contemplar um nível de produtividade do individual e do coletivo. Então, podem, num futuro próximo, identificar que o que está sendo exigido de produção individual é menos do que o necessário para que no coletivo dos trabalhadores em teletrabalho e em atuação com presença física, que a soma de todos eles não esteja gerando uma produtividade suficiente. Então, são patamares com ampla possibilidade de variação no tempo. E aqui também será fundamental um monitoramento permanente do sindicato, para que não se transforme o teletrabalho num argumento para explorar os trabalhadores, criando um cenário, inclusive, para um desenvolvimento de uma carga horária por necessidade de produtividade maior do que o que seria o exigido. Para aqueles que têm presença física obrigatória, não será algo, não é uma alternativa que está colocada, mas enfim, o teletrabalho é uma experiência que cada vez mais vai se expandir no âmbito da administração pública estadual. Ao lado da questão do teletrabalho, vem a redução da jornada de trabalho. Aqui, de novo, é importante dizer, a redução da jornada de trabalho, ela só ocorrerá quando esta for à vontade do servidor. Isso pode atemorizar alguns, mas nós não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal, quando provocado em relação ao assunto, ele deixou claro que a redução de jornada de trabalho para gerar redução de remuneração não é uma estratégia adequada, não é uma estratégia que esteja à disposição do gestor público como maneira de resolver seus problemas de caixa. Então, a redução depende da vontade do servidor e da vontade da administração. Então, é preciso mesmo, insisto nisso, um encontro de vontades. E esse encontro de vontades, este pacto, pode ser rompido por qualquer um dos dois a qualquer momento. O servidor pede, a administração avalia conceder ou não conceder. Concedeu a redução da jornada de trabalho, que pode variar entre 25% até 50% da jornada de trabalho, com desconto proporcional da remuneração. Havendo esse encontro de vontades, a situação se consolida. Mas a administração, porque foi ato discricionário conceder, pode revogar a qualquer momento. Perfeito. E o trabalhador, se desejar retornar, o que ele pede, tecnicamente a palavra para esses casos, é o cancelamento. E retorna. E a administração tem que recebê-lo, tem que ter trabalho, tem que ter mesa, cadeira e trazê-lo de volta para as suas rotinas. Fica aqui uma certa insegurança se este retorno obrigatoriamente se dará no mesmo local. Pode criar aí um espaço para o servidor ser aproveitado em outros lugares, tratar-se como também uma motivação para remoções de ofício em virtude de um retorno
que surpreende o antigo setor, que tem todas as posições de trabalho. A lei é omissa quanto a esse aspecto. Exatamente. Então, é algo que precisará ser resolvido no âmbito da regulamentação. O que eu peço? Redução da jornada. Em tese, 50% do tempo não disponibilizarei, 50% da remuneração não receberei. Mas como este vazio será preenchido? Se esse vazio for preenchido pela alocação de outra força de trabalho, pode-se criar um impasse no meu retorno. Sim. E como isso vai se decidir? Quem prevalece? O que volta? O que está? O que teve a sua posição de trabalho redirecionada? Então, é uma complexidade que precisará ser resolvida. O que nós precisamos entender é que o pensamento, o foco da administração hoje é reduzir o gasto com o pessoal. Então, há um estímulo a abrir portas, a criar portas de saída para a força de trabalho. E se isso é verdade, podemos levar esse raciocínio mais profundamente. Por exemplo, nós temos para alguns servidores do Ministério Público a limitação em relação ao exercício da advocacia. E o próprio Estatuto do Servidor Público Estadual impõe restrições para algumas atividades que pode o servidor desempenhar quando ele está vinculado à administração. Então vejam, eu reduzo 50% da minha jornada de trabalho e reduzo 50% da remuneração. Por que a administração aceita? Talvez por um conceito equivocado, mas ela está entendendo que isso é bom, ter esse trabalhador pela metade, porque no mundo ideal, quem sabe ele se anima com a vida privada e segue outro caminho. Sim. Agora, para criar essa porta de saída, esse estímulo tem que ser real. Para criar essa porta de saída, eu tenho que dar a este trabalhador um maior coeficiente de empregabilidade. Eu tenho que permitir que ele ocupe com uma liberdade maior esse tempo que ele abriu para si, para, quem sabe, realizar então, de verdade, o que pensa a administração, que ele, servidor, experimentando outras oportunidades de trabalho, se privatize. Agora, como ele vai fazer isso se as restrições continuam as mesmas? Então, esta me parece uma pauta interessante para um ambiente jurídico novo que se cria. Sim. Certo, eu vou reduzir o recebimento, vou reduzir o número de horas dedicadas à administração. Mas que alternativas vocês me dão para desempenhar outras atividades profissionais e, inclusive, fazer uma escolha de continuar ou não na administração? Repito, é preciso, diante dessa vontade real de reduzir os quadros, que se criem portas novas de saída para o servidor. Então, como a lei não avançou até esse ponto, não vejo problema que as regulamentações possam evoluir nessa direção. Interessante o seu ponto de vista, até mencionando a questão da advocacia, né? É uma pauta nossa, né? É uma pauta nossa a possibilidade que o servidor do Ministério Público possa exercer a advocacia. Né? Exato, e existem hoje não só a OAB, mas barreiras judiciais importantes para a concretização desse projeto. Hoje, por uma lei do Ministério Público, né, o servidor do MP aqui no Rio Grande do Sul é vedado, né, o exercício da advocacia. Nós gostaríamos até que fosse mudado para um impedimento em determinadas situações, né, para que nas outras situações não houvesse impedimento, ele pudesse, que não haja conflito, né, com a atividade que ele exerce como servidor público, do Ministério Público, né, ele pudesse exercer a advocacia, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Previdenciária, enfim, que ele pudesse exercer. Sim. Bom, interessante seu ponto de vista. Vamos levar esse conceito até o final, então. Sim. Né? Porque vamos dizer a verdade. Para aqueles que governam,
para uma hegemonia que está estabelecida no âmbito federal, estadual e municipal. Então, são situações que vão perdurar no médio e no longo prazo. Essa é a visão de mundo hoje preponderante. Se eu entendo que o quadro de servidores é maior do que o necessário, o que eu não concordo e que muitos discordam também, mas se eu entendo isso, então eu devo ir até o final, ser coerente com este argumento e criar, vou insistir com essa ideia, portas de saída, porque os servidores são, na sua maioria, profissionais qualificados, que têm experiência, que têm trajetória e que podem descobrir, ao contrário do que se diz, que no mundo privado a sua remuneração seria maior do que aquela que eles recebem trabalhando no serviço público. E isso é uma coisa que naturalmente se pode aplicar para a grande maioria dos servidores do Ministério Público, porque são um quadro qualificado, um quadro experiente e que se fosse disponibilizada justamente a alternativa real de testar o mundo privado, é possível que muitos realmente não vão voltar. E se existe uma convicção nesse sentido, que isso seja levado até o final. Então, é uma pauta que pode pegar de surpresa justamente aqueles que buscam o quê? Com a redução da jornada de trabalho. Né? Se eu não dou ao trabalhador a possibilidade de buscar efetivamente outros caminhos profissionais para depois, logo ali na frente, decidir qual deles eu vou priorizar. Perfeito. Bom, uma outra questão que a 10.098 de 94 alterou e pode assustar alguns é a questão da remuneração do servidor que fica em disponibilidade. Uma alteração que ocorreu, que ocorrerá na Lei Complementar 10.098 de 94, artigo 50. Tu usasse o tempo certo, tempo verbal certo, né? Ocorrerá, porque ela ainda não foi promulgada, ainda, não foi sancionada ainda, né? Mas deve ocorrer essa semana ainda. Bom, o Estatuto do Servidor Público Estadual, com a nova redação, passará a dizer claramente que aquele que fica em disponibilidade não receberá integral, mas proporcional ao tempo de serviço. Até então, o texto, se eu abrir o texto hoje, ainda está lá, em disponibilidade, recebo integral. Passará a dizer em disponibilidade proporcional. A primeira dúvida que pode surgir para muitos é o seguinte: bom, mas eu seguidamente, ou eu algumas vezes, sei da situação de colegas que são colocados à disposição. Será que estes servidores colocados à disposição estão abraçados por este artigo que diz quem fica em disponibilidade não receberá integral mais, receberá proporcional ao tempo de serviço? Se eventualmente alguns têm essa insegurança aqui, zero chance de dúvida. Não tem nenhuma relação o estar em disponibilidade com ficar à disposição. Estar em disponibilidade é algo realmente excepcional. Uma lei que extingue o cargo, a inexistência do cargo cria uma situação de vacância e eu, nesta situação de vacância, espero ser aproveitado, esta é a palavra técnica, ser aproveitado em novo cargo, compatível com minha condição e grau de escolaridade. Extinção do cargo, vacância, fico em disponibilidade, retorno à ativa pelo aproveitamento. Nesse tempo em disponibilidade, antes integral, agora proporcional ao tempo de serviço. Hipótese raríssima no âmbito do serviço público. Não confundir com situações cada vez mais frequentes e muitas vezes injustas, do servidor
que entra num determinado nível de incompatibilidade com o seu superior hierárquico. Por exceção, mais ainda exceção, em relação a seus colegas. E nesse ambiente conturbado, resolve o superior hierárquico colocar o servidor à disposição. O servidor à disposição recebe integral. E isso é uma situação cada vez mais frequente. Principalmente aqui no MP. Então, esse conforto é necessário. Né? Estar à disposição, recebe integral. Até nova designação. Até que se defina um novo local de trabalho. Nenhuma relação com estar em disponibilidade. Logo, é uma mudança que não interfere na realidade prática dos servidores como regra geral, mas achei importante trazer essa informação, porque eventualmente um passa para outro, um diz que ouviu, que leu, que parece que agora é assim, e como o Ministério Público tem vivido, é comum relato de servidores, a gente recebe estes servidores no escritório, o sindicato mais ainda, né? Como é comum uma certa belicosidade nas relações humanas, não só na rua, mas também dentro do Ministério Público, esse estar à disposição tem servido muitas vezes como um instrumento para punir sem contraditório, para punir sem sindicância e sem processo administrativo disciplinar. É o que acaba acontecendo. E mais do que, às vezes, uma punição em sindicância ou processo disciplinar, este estar à disposição vai tornando o servidor dentro da instituição alguém inviabilizado. Ele fica marcado por isso e às vezes os próprios colegas também são culpados por discriminar alguém que tem no seu histórico estar à disposição. Esse é alguém que reclama, é alguém que não se submete, é alguém que não atende às regras, mas é um julgamento que é feito sem que a pessoa seja acaba ouvida. Estigmatizando, né? Estigmatiza e é fato mesmo. É fato. É verdade. Bem interessante o teu ponto de vista, criar essa diferenciação, né? De ser colocado, estar em disponibilidade e estar à disposição. À disposição. Bem importante isso mesmo para tranquilizar, principalmente nós aqui do MP, que nós temos, como tu falasse ali, é meio rotineiro alguns colegas estarem à disposição, né? Ser colocados à disposição. Mas avançando. Isso. Bom, um outro tema que eu destacaria é a questão que envolve os avanços adicionais por tempo de serviço, que até muito recentemente faziam parte da vida dos servidores públicos como vantagens previstas no artigo 85 da 10.098 de 94 e que o próprio Estatuto, no artigo 88, descrevia como vantagens incorporáveis. Sim. Né? O artigo 85 da 10.098 listando vantagens, e no 85 e o 88 tratando essas vantagens como vantagens incorporáveis. Bom, agora a nova redação do artigo 88 diz claramente que estas vantagens não são mais incorporáveis, criando, claro, para isso uma regra de transição em relação àqueles que já estão no serviço público e que têm algum tempo percorrido, mas quem até hoje não tem os 15 anos não vai chegar nos 15%. Os que têm 20 anos não vão chegar nos 25%. Então há um corte importante em relação a isso, muito embora, ainda que parcialmente, se permita a incorporação de uma parte dessas vantagens. Ainda que aquilo que foi discutido no âmbito da Assembleia e acordado, em certa medida, não é o que se interpreta literalmente
do artigo 88 da 10.098. Então tem uma lacuna importante que até nesse aspecto o SIMP teve um protagonismo fundamental. Sim. O pessoal tem acompanhado, nós detectamos essa incongruência, né? Essa divergência na interpretação. Já fizemos gestão junto à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado com relação ao tratamento das vantagens temporais na aposentadoria. E o entendimento do governo, Luiz, te adiantando é de que a redação aprovada ela garantiria essa percepção na aposentadoria das vantagens temporais. Só que nós, e eu digo nós, assim, o conjunto de servidores, não só o SIMP, que levantou a questão, mas foi acompanhado pelas demais entidades, principalmente dos servidores que não recebem pelo regime de subsídio, né? Ou seja, ainda recebem as vantagens temporais, de que não, essa redação não garante a segurança jurídica. Então há um entendimento por parte do governo, voltando, que garante, e eles estariam dispostos a fazer uma nota técnica, um parecer, informando a interpretação do governo. Que para nós, uma nota técnica, um parecer, é uma nota técnica, um parecer pode ser mudado daqui a numa próxima gestão, né? Pode se mudar o parecer, pode se mudar o entendimento. Nós queremos uma segurança jurídica através de uma lei. Então nós, no primeiro momento, estamos fazendo gestão pelo veto da PLC, o veto parcial, né, nesse artigo aí no PLC, ou em caso de sanção, que seja enviado uma nova lei tratando especificamente dessa redação, dando mais clareza e dando segurança. Estamos ainda em compasso de espera. Nós tivemos uma audiência agora na quinta-feira na Comissão de Serviços Públicos, na Assembleia Legislativa, em que essa comissão deliberou por oficiar o governo pedindo esclarecimentos sobre essa questão. Para nós foi um gesto muito importante porque institucionalizou a discussão. Estava muito no âmbito da conversa, não, ouvi falar que o governo vai fazer e estamos analisando e tal. E eu acho que a partir do momento que a Assembleia Legislativa faz um movimento em direção ao governo, dizendo, esclareça a situação, como que está isso? Ou envia um projeto de lei, nós ainda vamos ver como é que vai ser o teor desse ofício da comissão. Eu acho que deixa a coisa mais institucionalizada, né? mais clara, mais objetiva. Então eu acredito que a sanção do projeto deve ocorrer ainda essa semana, e a partir daí nós vamos acompanhar mais de perto ainda essa decisão, essa resolução dessa questão aí. Claro que a morte, não é, do adicional por tempo de serviço e dos avanços, ela é uma perda relevante, mas quem acompanhou toda essa movimentação dentro da Assembleia, e no caso, né, do sindicato, acompanhou por meses e meses, dias e dias, horas e horas lá dentro, foi algo que num determinado momento mostrou-se irreversível. Né? Então agora é preciso exatamente assegurar o respeito a essa regra de transição, e esses próximos dias vão ser decisivos, porque o que existe agora e daqui para frente é vamos dizer assim, esse conflito de visões, né? Do ponto de vista de lideranças importantes que comandam hoje país, estado, município, o servidor público ele não está sendo explorado. Ele é irrelevante. E os servidores públicos fazem a defesa de que estão sendo explorados e que seus direitos mínimos, inclusive alguns respaldados pela Constituição e por uma longa trajetória de muitas lutas, que esses direitos estão sendo extintos. E a população não consegue compreender em que medida isso também vai atingi-los, de muitas maneiras. Né? Então, esses novos tempos em que os trabalhadores em geral e os servidores públicos são tratados como irrelevantes, como provar a exploração daquele que é tratado como irrelevante? Né? Esse é o tamanho
da complexidade que nós estamos enfrentando. E em relação a detalhamentos dessa regra de transição e o processo de incorporação das funções gratificadas e dos cargos de confiança pelo imenso conjunto de regras que tem, me pareceria interessante aí num segundo programa nós detalharmos isso. Perfeito. Vencidos os pontos da nossa conversa? Vencidos os pontos que eu tinha separado para esse Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Dr. Luiz pela presença, pela disponibilidade, né, pela clareza na explanação, objetividade nas explicações. Agradecer aos colegas pela assistência, lembrando para se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem com todos que vocês possam julgar interessados. Aí fica já a colocação em disponibilidade do Dr. Luizio para eventuais esclarecimentos, né, de pontos que tenham ficado em dúvida aqui na nossa interativa, na nossa live, e que ele já se dispõe também a tratar da questão da incorporação das FGs também, né, dos cargos em comissão numa live específica, né, porque é um tema mais complexo, né, Dr. Luizio? Exato. Então tá, colegas, eu agradeço mais uma vez uma assistência. Tenham todos uma boa semana de trabalho. Amanhã, às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, no quarto andar, na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos já ter, se Deus quiser, a leitura e o voto do parecer do nosso plano de carreira, Dr. Luiz. Né? O deputado Sérgio Turra entregou na semana passada o parecer favorável, com um pedido de preferência para que ele seja lido na terça, amanhã, pela manhã. E caso nenhum deputado peça vista, ele seja votado e preferencialmente aprovado. Então os colegas estão todos já convocados para amanhã às 9 horas da manhã na Assembleia Legislativa, quarto andar, na CCJ, para nós darmos um passo importantíssimo na nossa trajetória como servidores do Ministério Público, para nós virarmos a página e nós passarmos nós deixarmos de ser o único Ministério Público do Brasil sem plano de carreira. Uma boa semana de trabalho a todos. Até a próxima.